E vou convidar agora para fazer a sua exposição o grupo Cristãos que Protestam, representado pelo professor Murilo Rezende. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do meu amigo Wesley Porfírio, que fez a inscrição aí pelo grupo Cristãos que Protestam. É um grupo que tem presença aí no Facebook. Acredito que está sendo gravado. Quem se interessar em depois acessar esses vídeos, acessem a página. E eu queria trazer, eu acho que assim, depois dessas brilhantes palestras assim, mostrando a ofensa absoluta do Facebook, não só ao nosso ordenamento jurídico, o Facebook e outras redes sociais, mas também a própria noção de soberania nacional, eu queria falar mais um pouco sobre o horizonte civilizacional, o alcance real da força que nós estamos enfrentando. Quer dizer, o que é essa força que deseja se sobrepor ao nosso ordenamento jurídico e à nossa própria soberania nacional intervindo nas nossas eleições? Para começo de conversa, eu gostaria de citar o meu próprio caso, né? Eu estou agora terminando um período de banimento de 30 dias no Facebook por uma postagem com o seguinte teor. Eu disse assim, olha, o movimento transgênero é a indução da loucura em escala global. E não me refiro aqui, obviamente, aos pobres travestis, mas àqueles que querem nos convencer de que Pablo Vittar é uma mulher e de que cirurgias de transformação de sexo em crianças de 4 a 5 anos é algo perfeitamente normal. Quer dizer, eles podem odiar minha opinião, eles podem não concordar. No entanto, a gente sabe que até pouco tempo atrás, na Organização Mundial da Saúde, havia o diagnóstico de disforia de gênero, que é uma situação gravíssima, e esse diagnóstico persiste. Então, boa parte das manifestações de transformação de sexo são semelhantes a gente estar aqui e, de repente, as pessoas começarem a se levantar. Eu quero me parecer com Michael Jackson, eu quero ter a aparência da atriz tal. Se essas pessoas viessem nos dizer esse tipo de coisa, qual seria a primeira a interpretação universal? Leve essa pessoa a um psicólogo, leve-a a um psiquiatra. Isso é universal e era o padrão, quer dizer, de toda a psicologia e a psiquiatria até pouco tempo atrás. Então eu não estou falando nada demais, nada completamente fora, inclusive, do conhecimento humano. No entanto, no momento em que eu fiz essa postagem, foi praticamente imediato. Eu fiz esta postagem, passou-se um dia e eu estava banido no Facebook por 30 dias, quer dizer, já talvez numa próxima ocasião eu já recebo aquela notícia de que eu não sou um usuário apropriado para o Facebook, eu não mereço utilizá-lo, por discurso de ódio, para a gente entender a que ponto isso está chegando. Vamos lembrar que é isso que o Facebook praticou comigo, tem praticado com tantos outros, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, que também está banido aí por 30 dias no auge das eleições brasileiras. O maior efeito disso não é a injúria a mim,
o fato de eu não estou muito preocupado, na verdade, em ficar banido do Facebook por 30 dias. É uma grande injúria à sociedade, mas, acima de tudo, é uma espiral do silêncio. Porque, imagine, a gente sabe que esse politicamente correto, que está por trás do julgamento do Facebook, ele está sendo aplicado pelas grandes empresas também. Então a gente vai pensar o seguinte, uma pessoa, se o Facebook já está aplicando esse tipo de julgamento, se isso está sendo ampliado dessa forma, daqui a pouco as pessoas vão deixar de postar qualquer assunto que bata de frente com o politicamente correto, simplesmente pelo, assim, olha, por ameaça de perder o seu emprego, ameaça, talvez, quer dizer, se essas forças conseguirem se imiscuir no nosso ordenamento jurídico, quer dizer, ameaças, inclusive, do nosso próprio Estado. Então, a gente tem que entender, é grande demais, gente. A gente está lidando com uma força que eu digo assim, olha, é de um horizonte distópico e escatológico. Distópico por quê? Porque leiam lá, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, que cunhou a famosa nova língua. E vocês verão que o politicamente correto, tendo por trás o marxismo cultural, a ideologia de gênero, o desconstrucionismo francês, é exatamente a nova língua descrita por George Orwell. Quer dizer, eles querem impor uma nova estrutura de linguagem forçosamente sobre a sociedade, quer dizer, um horizonte absolutamente distópico. Escatológico por quê? A gente observa notícias de que a China hoje já está fazendo redes sociais de crédito social. Quer dizer, um bom cidadão, de acordo com o Estado chinês, que tiver recebido a pontuação correta, ele vai receber benefícios ou prejuízos de acordo com essa postura nessa rede social. A gente tem notícias também que o Facebook tem pretensões de se misturar, de se fundir com o sistema financeiro, talvez se transformando num banco ou talvez se fundindo, de fato, com alguma fusão com o sistema financeiro. O que isso quer dizer, gente? Se hoje ele se arroga esse poder de nos banir por opinião, imagine se esse processo de concentração de poder do Facebook avançar, como na China, para uma fusão com o governo, que não é algo fora de cogitação, porque a base de dados, quer dizer, e a inteligência que essas redes sociais captam é um asset, um ativo muito grande para governos tirânicos e totalitários. Imagina se eles se fundirem com o sistema financeiro, e daqui a pouco você vai ser banido no Facebook, e aí você não perde mais só o seu direito de escrever no Facebook. Você perde a sua conta bancária. Você não pode mais, você está congelado na sua conta bancária porque o Facebook decidiu que você cometeu o crime de discurso de ódio. Então, é um horizonte terrível, é uma verdadeira ameaça contra a humanidade, contra a liberdade humana que nós estamos enfrentando. E a gente vê que a face que ela toma é exatamente o que está aqui no título, a perseguição ao conservadorismo. Mas foi muito destacado aqui, é óbvia a presença do PT, do PSOL, dos partidos de extrema esquerda nessa perseguição no Brasil. Mas a verdade é que o inimigo real, quer dizer, a força que está por trás disso, é o que a gente pode chamar do estamento liberal esquerdista americano-inglês. Quer dizer, é uma força de proporções internacionais que está usando esses agentes particulares no Brasil. E para entender isso, a gente pode... eu vou citar aqui um livro que causou assim, um certo rebuliço nos Estados Unidos em 1982. O nome do livro em português seria O Relatório da Montanha de Ferro, Report on Iron Mountain. Até hoje não se sabe se era um livro irônico ou se era um relato de uma reunião real. Para os nossos objetivos, pouco importa, porque ele fala de algo que tem uma verdade profunda, seja imaginativa ou de relato de fatos. O conteúdo desse livro é o seguinte: teria ocorrido uma reunião lá numa instalação, uma base militar do governo americano,
que teria reunido grandes cientistas, empresários, políticos, cujo objetivo era discutir o seguinte problema: o poder do Estado sobre a sociedade, quer dizer, sobre a sociedade civil, o poder de tributar, o poder de regular, o poder de expropriar os cidadãos tinha crescido muito como resultado da economia de guerra. Quer dizer, a gente atravessou, no século XX, 2 grandes guerras mundiais. E a economia de guerra é, na prática, um socialismo. Quer dizer, o governo passa a ter poder de intervir na vida particular e na sociedade civil das formas mais múltiplas imagináveis. Mas agora as guerras passaram. E o projeto de ordem internacional é o que hoje a gente conhece como projeto globalista. Quer dizer, transferir as soberanias nacionais para os grandes instrumentos como a ONU, a Unesco, e sua rede de organizações não governamentais que eles espalhariam como tentáculos no mundo inteiro. Na prática, isso é a famosa governança internacional ou governo mundial, que não vai abolir os estados nacionais, mas vai se sobrepor a eles como uma autoridade supranacional. No momento em que essa governança internacional estiver estabelecida, não existirá mais verdadeiras guerras entre países que justifiquem, por exemplo, todo o poder que o Estado adquiriu no começo do século XX. E aí vem a discussão: como justificar esse poderio do Estado e das classes que se beneficiaram com isso? Como estabilizar esse sistema posterior às 2 grandes guerras mundiais? E eles teriam discutido 4 grandes propostas. Aliás, 3 grandes propostas. A primeira proposta seria os esportes em massa. Quer dizer, que você iria usar o entretenimento de massas, principalmente os esportes, para deixar a população tão aturdida, tão abobalhada, que ela não se preocuparia verdadeiramente com esse poder crescente do Estado. Isso foi descartado como algo que seria utilizado, mas não seria suficiente. A segunda proposta, e realmente tem algo de engraçado, mas também nos leva a pensar, seria a simulação de uma invasão alienígena. Quer dizer, você utilizaria a tecnologia moderna para simular uma invasão de forças extragalácticas, quer dizer, extraterrestres, e isso justificaria uma união da humanidade contra esse poderio. Eles consideraram que não existia tecnologia suficiente para fazer um show pirotécnico como esse. E a terceira opção foi a seguinte: considerou-se que o problema da poluição pelo crescimento das grandes cidades estava chegando a um ponto que ele já se tornaria crível você inventar um apocalipse global ao redor do problema ambiental e usar essa justificativa do apocalipse ambiental para manter um estado totalitário em escala global. Pegadas de carbono, né, todo esse papo, quer dizer, todo esses acordos internacionais altamente regulacionistas que querem entrar no nosso país ditando o que a nossa indústria, a agricultura pode deixar ou não de fazer, aí a gente vê uma menção. Aqui, o grande economista americano esquerdista John Kenneth Galbraith, ele jura de pé junto que ele esteve nessa reunião. Outros dizem que isso é alguém de dentro do governo, de dentro dos think tanks que estão por trás desse tipo de pensamento, que escreveu um relatório irônico, mas irônico, apontando para uma grande verdade. Dou um salto agora e vou para o ano 2000, onde a gente vai ver o senhor Al Gore, quer dizer, o famoso Al Gore, no auge da sua fama, com aquele documentário Uma Verdade Inconveniente, prevendo que, por volta de 2015, todas as calotas polares estariam derretidas devido ao aquecimento global. E pouco depois ele aparece em entrevistas dizendo o quê? Que os ditos céticos do aquecimento global deveriam ser censurados, e mais do que isso, deveriam ser inclusive presos por crimes contra a humanidade. Isso foi dito em entrevistas, não só Al Gore reproduziu isso, mas todo o establishment liberal, esquerdista americano, o Partido Democrata americano, falou coisas semelhantes naquela época. Pois bem, nós sabemos hoje, nós sabemos hoje que
como ficou comprovado, quer dizer, no famoso Climate Gate, que a maior parte da ciência por trás do pretenso aquecimento global era uma imensa farsa. Modelos científicos falsos, tudo logrado para obter financiamento por parte dos financiadores, por interesses internacionais que queriam impor tratados internacionais e um crescimento desse poder internacional sobre nossa soberania nacional. No entanto, não foi por falta de tentativa, e muitas pessoas, inclusive no Brasil, reproduziam essa ideia, de que naquela época já deveria ter se instalado uma censura. Se você é um cético do aquecimento global, se você disse que existem dúvidas sobre a ciência, se você questiona, olha, mas nós devemos realmente dar tanto poder assim para esse estamento internacional, você deveria ser preso, segundo o Al Gore. Então, é essa classe representada pelo Al Gore que está, nesse momento, promovendo essa tentativa de espalhar essa ideia de fake news, essa ideia de discurso de ódio, e que as redes sociais são o marco regulador disso. E agora a gente vai entender, o que eu vou descrever aqui, quem tiver um interesse depois, procurem esse artigo, que é sensacional, David Greenfield, no Front Page Magazine, do David Horowitz. Ele escreve um artigo explicando assim, olha, o que está acontecendo agora que justifica o avanço do estamento liberal esquerdista totalmente contra a liberdade de expressão. E ele começa esse artigo mostrando alguns dados muito interessantes para nós. Isso aqui, gente, são os dados da eleição de 2016, no embate entre Hillary Clinton e Donald Trump. Eles fizeram uma pesquisa com os grandes empreendedores de tecnologia, na sua maior parte habitando ali o Vale do Silício, aquela região ali da Califórnia. E olha o resultado da pesquisa entre esses empreendedores de tecnologia. 75% deles votariam na Hillary Clinton, 9% em Donald Trump, 16% em outros. Opiniões para caracterizar, num certo sentido, a posição ideológica desses empreendedores. 82% deles apoiam o controle de armas, o desarmamento. 18% deles são contra. Isso num país que tem a segunda emenda, que tem uma cultura de defesa dessa segunda emenda. Nos Estados Unidos, esse tipo de opinião, só para dar uma noção para vocês, é característico de extrema esquerda. Só uma classe que estivesse identificada com os valores da extrema esquerda teria essa opinião, mesmo entre os democratas, é mais controvertido do que isso aqui, o grosso do Partido Democrata americano. 82% também defendem o aumento dos impostos, 18% contra o aumento de impostos. 4/5 dos 100 maiores doadores de campanha de Bernie Sanders, que é o equivalente do PCdoB nos Estados Unidos, quer dizer, é o representante do Partido Comunista Americano, vieram de funcionários da Microsoft, do Google, da Amazon e da Apple. E nesse artigo, David Greenfield fala assim, olha, mas anteriormente não estava acontecendo uma perseguição tão grande como essa que se despertou a partir de 2017 e está se intensificando em 2018. Por que isso está acontecendo agora? E aí veio o grande pulo do gato também para a gente poder entender a situação brasileira. Ele fala, olha, apesar das empresas de tecnologia serem fortemente esquerdistas, os funcionários, os presidentes, uma cultura esquerdista, inclusive, que já vem das universidades americanas, eles têm também um elemento libertário. De fato, eles prezam em algum grau a liberdade de expressão, mesmo que eles não concordem. Isso é verdadeiro. Mas o que está acontecendo? A grande mídia, que é a verdadeira fake news, que se acostumou nos últimos 50 anos, não a mentir muitas vezes sobre as fontes ou os detalhes de uma notícia específica, mas nos recortes editoriais. Quer dizer,
isso para todos os lugares do mundo, quer dizer, a gente está falando aí Estados Unidos, Europa, Brasil, quer dizer, essa grande mídia televisiva, em alguns países no rádio também, os jornais escritos, quer dizer, ela fazia parte desse establishment liberal esquerdista mundial, que envolve os esquerdistas em geral e grandes bilionários que financiam esse crescimento do poder do Estado e desse establishment. Mas, de repente, o que acontece na eleição de Donald Trump em 2016? Essa mídia, essa grande mídia, acostumada a fazer e desfazer candidatos, ela descobre que ela não consegue mais orientar o voto do cidadão. Que, a despeito de uma campanha maciça de difamação e recorte seletivo das notícias contra Donald Trump, que qualquer um pode verificar pesquisando sobre isso na internet, ela fala, olha, a pressão da internet, do rádio americano, que é profundamente conservador, foi suficiente para acabar com essa hegemonia da grande mídia. E qual foi a reação da grande mídia americana? Que está prestes a quebrar, quer dizer, os grandes jornais fechando. A CNN hoje, um programa de um radialista americano conservador tem mais audiência do que a CNN inteira. Quer dizer, a grande mídia está acabando, ela está apodrecendo pelos crimes que ela cometeu contra a humanidade nas últimas décadas. E o que acontece? Essa grande mídia inventou aquela história nos Estados Unidos, que a Globo News reproduz como se fosse, e a Globo reproduz como se fosse a verdade absoluta, quase que por osmose. Aquela história da Rússia, que começou com os macedônios, né, que hackers macedônios, que depois se transformaram em hackers russos, seriam, não, ou seja, não foi o voto popular, mas foram os russos que elegeram Donald Trump. E com as evidências mais finas e as menores evidências possíveis, tentaram até promover um impeachment de Donald Trump. Como não existia fundamento nenhum, isso nunca prosperou no establishment político americano. Todo mundo sabe que isso é uma coisa absurda, que é uma tentativa de ir por tapetão, mas a imprensa americana tradicional se agarrou a isso. E como isso se conecta com as empresas de internet? O sinal claro que as empresas de mídia tradicional estavam emitindo é pressionar o governo para que eles regulassem a internet. Para que o governo pudesse regular a internet. Em que sentido? Eles estão sinalizando para o establishment político que está vendo a ascensão de Donald Trump, de movimentos conservadores na Europa, contra esse projeto liberal esquerdista. Eles estão assistindo isso falando, olha, imagine se a internet não tivesse essa liberdade toda. Imagina se esse bando de malucos aí, teóricos da conspiração, não pudessem falar abertamente na internet. E só nós, a CNN, a Globo, a revista Veja, quer dizer, a Isto É, só nós voltássemos a fazer a cabeça do público. Como seria bom para vocês, establishment político? Então, regulem a internet. E, nesse momento, as empresas da internet, a despeito de um certo viés libertário, deixaram aquele viés esquerdista se destacar. Falaram, olha, se o governo, eles têm o absoluto horror da regulamentação governamental. Primeiro, porque como muitas pessoas que vieram aqui antes ressaltaram, existe muito problema na atuação jurídica dessas empresas. E eles resolveram se antecipar. Eles disseram o seguinte, nós vamos nos autorregular. Nós vamos inventar essas empresas de fact-checking e vamos propor, dizer para o governo, não se preocupe. Vocês estão aí preocupados que essa coisa da internet está promovendo o Trump, os conservadores em escala mundial, e isso ameaça o establishment global? Não se preocupem. Nós vamos nos autorregular, reforçando aquele viés esquerdista. Quer dizer, o viés esquerdista deles superou qualquer tendência libertária, e o resultado disso é o que a gente já... Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Alex Jones
talvez, quer dizer, o jornalista independente mais famoso do mundo, quer dizer, dono do site Infowars, que tem um alcance global, assim, que foi importantíssimo na revelação de uma série de esquemas de corrupção em escala global, na ONU, que denunciou a emergência desses poderes globalistas e as suas pretensões, ele foi basicamente derrubado de todas as redes sociais. Mas não só ele. A Prager University, que hoje é uma espécie de universidade online conservadora americana, ela teve uma restrição de conteúdo monstruosa. Quer dizer, inúmeros outros sites de conservadores americanos estão sendo derrubados com essa desculpa de discurso de ódio. É esse o inimigo que nós estamos enfrentando. E a gente tem de entender que isso é uma pressão que está vindo de cima. Quer dizer, a grande mídia e os políticos estão entrando em conluio para sustentar, quer dizer, essa autorregulação das empresas de internet com viés esquerdista. Para a gente entender, eu acredito que já tenha aparecido em algum momento esses dados aqui, mas eles se encaixam muito bem nessa narrativa que é importantíssima para a gente entender do que se trata essa audiência realmente. A gente acabou de ver o viés esquerdista das empresas de tecnologia americanas. E a gente pode se perguntar, o que a gente pode dizer sobre o Brasil? É só a gente fazer uma pequena reflexão sobre o estado dos cursos de jornalismo que vão produzir os principais profissionais que vão trabalhar nessas empresas e das universidades em geral, para que a gente possa entender a gravidade. Se isso já está acontecendo nos Estados Unidos, imagine a possibilidade de censura e manipulação que ocorrerá no Brasil. Tá estranho para vocês? Está dando um pequeno eco, né? Não, mas ok. Graças a Deus, recentemente nós tivemos aí revelações muito importantes sobre isso no Brasil, né? Antes que ela conseguisse apagar todos os dados no seu perfil, quer dizer, antes que avisassem a ela que ela tinha dedurado o que estava acontecendo, a atual chefe de segurança do Facebook, a Danielle Kleiner, que foi funcionária de Gleisi Hoffmann durante o governo Dilma, ela publicou, por exemplo, uma foto no Facebook, onde ela mostra ali o nome das salas de trabalho do Facebook Brasil. Então, uma delas, Marielle Franco, Zumbi dos Palmares, Maria da Penha e Respeita as Minas. Sem entrar no mérito de discutir, quer dizer, o valor desse conteúdo ou não, qualquer um de nós aqui que tem um pouquinho de conhecimento da internet sabe que a união simples desses 4 nomes ou slogans representam o quê? A extrema esquerda no Brasil. Então, mas a gente não precisa parar por aí, quer dizer, a gente capturaram também prints na internet da atual CEO, da presidente do Twitter no Brasil, com elogios extremos a Maduro, Nicolás Maduro, Lula, caracterizando o quê? Assim, olha, sem a gente ter inclusive um estudo mais profundo dos outros funcionários, já fica claro que ao menos a liderança dessas empresas no Brasil não só tem um viés ideológico de esquerda, mas milita na esquerda e tem ligações de emprego, quer dizer, e de estamento social mesmo com a esquerda nacional. E como já foi mostrado, e não para por aqui, quer dizer, como os outros palestrantes aqui mostraram, as agências de fact-checking que estão sendo utilizadas por eles não são nada melhores. Quer dizer, Pablo Hortelado, Leonardo Sakamoto, qualquer um que conheça esses indivíduos sabem que eles são militantes dos partidos PSOL, PT, PCdoB, que essas são as alianças dessas pessoas.
Então, não surpreende, diante disso, que a gente tem assistido o que nas semanas recentes no Brasil? Professor Olavo de Carvalho, removido do Facebook de que forma? No limiar das eleições, na qual todos sabem que ele é uma das vozes mais analíticas, mais críticas, mais acompanhadas por todos no Brasil em defesa da campanha de Jair Bolsonaro, ele, de repente, é banido por 30 dias, no começo das eleições, por uma postagem de cunho pessoal, onde existia lá uma discussão sobre indivíduos lá maliciosos, difamadores, que estavam atacando ele com fofocas, malícias, e ele teve uma reação ali, usando um epiteto lá tradicional, os veadascos. Isso, e uma postagem antiquíssima, exatamente, uma postagem de 2 anos atrás. Eles cavaram essa postagem de 2 anos atrás e de forma semelhante à minha postagem, alegando que seria um discurso de ódio contra o gênero. Você vê que a desculpa é muito esfarrapada. Você vê que eles não estão nem se preocupando no Brasil a disfarçar o viés ideológico com um pouquinho mais de sofisticação. Esse banimento em particular do Olavo de Carvalho comprovou assim, olha, só que não parou por aí. Ele foi banido do Twitter, do Skype, do PagSeguro, que é o mecanismo pelo qual ele receberia, quer dizer, o dinheiro dos cursos online que ele promove. Houve esse banimento. E olha que ousadia, até a esposa dele, o perfil da esposa dele foi bloqueado. E volto no que, quer dizer, um palestrante anterior disse. Somente essa interferência com as páginas de Olavo de Carvalho, qualquer um que saiba ler a situação político-social brasileira, caracterizaria isso já como intervenção indevida nas eleições brasileiras. Isso é um ataque à soberania nacional que está sendo feito por empresas estrangeiras com o apoio e a manipulação da esquerda nacional. E a gente deve lembrar, quer dizer, que esse estamento que está promovendo isso de nível internacional, manipulando, quer dizer, essas pecinhas nacionais, ele já está desesperado com o que aconteceu. E, quer dizer, e aprendeu bastante com a eleição de Donald Trump. Eles estão, assim, eles observem qual é a situação, beleza? Qual é a situação pragmática no Brasil de hoje? Assistimos a uma candidatura que não tem tempo de TV, quer dizer, que é tratada de uma forma absolutamente discriminatória pela grande mídia. Qualquer um pode constatar isso assistindo os últimos debates, assistindo as entrevistas, assim, observando o viés editorial da grande mídia. Então, se a gente analisasse a postura da grande mídia, da mídia convencional em relação à candidatura Jair Bolsonaro, qualquer pessoa que quisesse falar desse conceito tão geral e vago de fake news de uma maneira séria, teria que estudar, antes de tudo, a postura dessa mídia convencional. Tanto é verdade isso, que nos Estados Unidos houve essa recaptura do termo. O próprio Donald Trump, depois de ver a mídia tentando lançar contra ele esse epiteto de fake news, e qualquer site de internet que tentasse defendê-lo também recebia esse epiteto, a gente viu que ele começou a usar o termo contra a grande mídia. E tanto é verdadeiro esse papel da grande mídia de defensora de um estamento, de desinformação do público, que o termo pegou. Tanto que nos Estados Unidos eles abandonaram o termo fake news. Curiosamente, eles tentam falar agora de discurso de ódio. No Brasil, como é um ambiente diferente, eles tentam usar o termo fake news na mesma acepção como eles começaram a usar lá nos Estados Unidos. Então, e para terminar, né, como cereja do bolo, a gente recentemente, nos últimos dias, a gente teve uma admissão aberta do CEO do Twitter que disse, olha, realmente, nossos funcionários são todos de esquerda,
Isso é um problema sério que, inclusive, nos preocupa. A gente estamos tentando fazer o melhor, ele promete que vai tentar fazer isso, mas lembremos, olha, uma promessa em face do que já foi feito aqui, já foi mostrado aqui, quer dizer, que o Facebook e outras redes sociais, quase todas, muitas inclusive concentradas na mão do Facebook, já se arrogaram o papel de legisladores. Eles já criaram um crime que não existe na legislação brasileira, o tal crime de ódio. Eles já integram a ideologia de gênero, que é uma coisa altamente discutível nessa legislação criada pelo Facebook. E, junto com esse poder legislativo, se junta esse viés esquerdista. Qual a possibilidade de que isso vá terminar bem se, quer dizer, o sistema jurídico brasileiro, quer dizer, a gente tem que agradecer realmente a atuação do Ailton despertando isso, porque se não houver uma reação rápida, e eu digo, violenta do sistema jurídico brasileiro contra isso, nós estaremos abrindo um precedente no qual, logo, os agentes desse mesmo discurso vão, inclusive, alterar a nossa realidade jurídica, vão infiltrá-la, e daqui a pouco não vai ser só o Facebook que estará nos perseguindo. Ele estará, inclusive, com o apoio do Estado brasileiro para censurar, controlar e nos calar definitivamente. Então, imagino que, quer dizer, nós precisamos realmente, olha, entender que isso aqui é uma luta essencial, talvez seja a luta mais importante dessa eleição e das eleições vindouras. Então, é isso, pessoal. O retrato do Murilo para a situação é assustador, né? Real e assustador. Quem assistindo e ouvindo, ficamos mais preocupados ao final da audiência pública.